Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa praticamente segunda aula, né, da disciplina de empreendedorismo e negócios do curso técnico em administração, o ADM M2, do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Eu digo segunda aula porque houve alguns contratempos, né, ao longo desse início do nosso semestre, do nosso módulo. Deixa eu colocar para apresentar para vocês aqui a plataforma, nosso AVA, e para que vocês até possam entender melhor essa questão do porquê eu digo, né, segunda aula. O que nós temos aqui é na aba de apresentação, que até então foi preparado pelo professor Eugênio, onde a disciplina não estava comigo, onde ele traz para vocês aqui um visual, né, do que vem a ser o empreendedorismo e voltado para negócios. Ele coloca uma observação bem interessante aqui, né, que como está a sua estrela, né, como que está seu espírito empreendedor. Depois vocês podem ler com calma e analisar. Aqui na apresentação, eu deixei aqui o meu perfil. Esse perfil nada mais do que o meu Lattes, meu currículo Lattes. A ementa do curso. Esta ementa é onde nós retiramos todo o conteúdo, porque eu entrei lá no site do Campus Muzambinho, fui até cursos técnicos e depois busquei administração, a coordenação do professor Evane, e ali você tem o PPC, o projeto político e do curso. E neste PPC, ele rege toda a documentação que diz respeito ao desenvolvimento do conteúdo da disciplina. Então, esse conteúdo, ele vem não criado pelo professor e o assunto, né, buscado pelo professor. O professor faz tudo isso, mas seguindo esta orientação aqui do que a ementa do curso nos diz. Então, nós temos aí os conceitos e a importância, né, de ser empreendedor, as oportunidades de negócios, o cenário, né, onde nós iremos trabalhar, as competências e habilidades. Então, todo o conteúdo nosso está focado nesta ementa aqui. Um guia da disciplina, mostrando aí os conteúdos que nós iremos trabalhar. As datas ainda não estão totalmente definidas, mas temos aí. E não se esqueçam, todas as vezes que vocês entrarem em sala de aula, vocês vêm então até a aba apresentação. Eu digo sala de aula me esquecendo, né, que nós estamos num momento pandêmico, né? Então, na sala de aula síncrona. Vocês devem vir até presença. Clicando em presença, basta vocês marcarem aqui a frequência de vocês. Então, às 21h15 abre a frequência e às 22h30 encerra. Basta você clicar aqui e poder fazer uso, né, desse espaço, vou mudar para estudante, onde vai ficar registrado a sua frequência, não somente para o professor, como também para a coordenação. Então, a coordenação, em determinado momento, pode pedir que a gente mostre a eles, né, como está a assiduidade do aluno nos nossos encontros. Então, é aqui que eu venho buscar. Além da gravação, que vai constar todo esse conteúdo que a gente trabalhou juntamente com a presença de vocês também. Não basta você clicar aqui, você vai marcar a sua presença ali. Vou voltar para a apresentação, a aba principal. A semana 1 também foi preparada pelo professor Eugênio.
Foi o momento em que eu recebi a disciplina, né, e ainda não tinha dado tempo de trabalhar com ela. E o professor Eugênio colocou aqui umas boas-vindas a vocês. E somente isso. Eu já fiz as modificações em cima do plano de trabalho que eu irei desenvolver. A semana 2, que é a nossa agora, onde eu trago essa imagem que já direciona algo, né, a ideia de inovação, de necessidade e de ser empreendedor. Vocês, como futuros técnicos em administração, podem optar por trabalhar no mercado junto a uma empresa, sendo um empregado, né, ou ser um empregador, como autônomo, ter sua própria empresa e prestar serviço para terceiros. Isso tudo está dentro de um espírito que existe em vocês. E responder a isto, neste momento, talvez seja algo para que fique na reflexão de vocês. Como que você pensa para a sua vida futura? Como que você está se preparando hoje para entrar nesse mercado? Pensando em ser autônomo ou como um contratado, um terceirizado, né, de alguma empresa. Eu trago essa ideia que eu não quero resposta hoje, eu não quero que vocês, né, analisem aqui nesse momento, mas analisem em um momento em que vocês estejam em paz consigo mesmos e analise o seu ponto de vista em relação ao viver, ao trabalhar. E eu coloco essa situação para que vocês reflitam. Na sua atividade, em seu trabalho, você está fazendo o melhor ou o possível? Eu não me refiro ao ser o melhor do mundo, mas sim ao seu melhor. Qual o grande risco quando a gente se conforma com o possível, ao invés de pensar ou ao invés de fazer o meu melhor? É a famosa zona de conforto que a gente entra, né? E me parece que tudo está bom. Então vamos deixar como estar ali e vamos conduzindo. Está difícil no cenário atual não oferece, e ele não oferece essas condições. Então, eu dar o meu melhor agora está difícil. Está difícil porque o cenário em que vivemos, o ambiente político, o ambiente profissional, ele não permite que eu possa oferecer melhores condições para que eu possa dar o melhor de mim. Ou você poderia simplesmente analisar, refletir e responder assim: eu tenho que fazer o meu melhor nas condições em que eu estou. E enquanto, se um dia eu tiver condições melhores, o cenário for outro, eu tenho que fazer melhor ainda. E este melhor, no que eu me refiro aqui, ele é família, no afeto com as pessoas que vivem ao seu redor, né, do seu relacionamento, na empresa onde você trabalha, né, ou no seu negócio, no seu ramo empreendedor, onde você tem sempre que fazer o melhor, independente das condições. Eu estou fazendo melhor enquanto eu não tenho condição, mas sei perfeitamente que este melhor que eu faço hoje pode ser melhor ainda a partir do momento em que tudo possa se mudar. Então é apenas para uma reflexão,
do envolvimento empreendedor de vocês para com a situação em que vivemos e para com o futuro em que esperamos que seja diferenciado e nos dê condições de podermos atuar de uma forma diferente, sendo um empreendedor. O guia da semana, neste guia da semana estão as orientações a respeito do que vocês devem fazer aqui hoje, nada mais do que o que eu estou passando aqui para vocês, onde eu trago 2 materiais, o empreendedorismo e os aspectos essenciais ao empreendedorismo. A gravação, que nesse momento, né, ela surge aqui para vocês, mas ela não está disponível ainda, porque esse daqui até é de uma outra turma, onde eu trabalho também o empreendedorismo, e tem um vídeo que eu gravei, que eu quero colocar aqui para vocês, por isso que ela está aqui. Mas o que vai acontecer? Assim que nós terminarmos a nossa aula, essa aula é enviada para o YouTube, gera-se um link e eu posto aqui o link da nossa aula, da nossa turma, que vai vir para cá. E não este que eu trabalhei lá com a 5Z6, que também estão com a mesma disciplina de vocês, o empreendedorismo. Então, deixei aqui somente para um complemento do meu conteúdo, que vocês vão ver já já. Deixo também uma primeira atividade. Essa atividade ela tem o valor de 1 ponto e ela deve ser entregue até a próxima terça-feira, dia 20, às 23h55. É uma atividade simples, onde eu começo a analisar qual que é o seu ponto de vista. Faça um comentário sobre sua visão pessoal e profissional de como ser um empreendedor nos dias de hoje. Você é autônomo ou tem seu próprio negócio? Se for autônomo, já imaginou sua empresa? Como ela será? Qual que é o ramo de atividade que você imagina, né, para você atuar nesse mercado? Então, você vai utilizar um editor de texto e vai responder esse questionário aí para mim. Você trabalha como autônomo ou você tem o seu próprio negócio? E aí você desenvolve essa experiência que vocês têm, onde depois eu vou fazer uma leitura e eu começo, então, a definir o perfil de vocês. O professor Eugênio sempre trabalha com um formulário, onde você preenche aquele formulário e responde. Eu não opto pelas questões engessadas. Eu prefiro, se eu estivesse no presencial, eu estaria ouvindo vocês. Estaríamos fazendo uma mesa redonda e ali cada um colocando a sua opinião. Mas nesse momento nosso de distanciamento, eu tenho que observar o material que você está redigindo. As dúvidas que vocês tiverem, até quanto à aula, por questões até de não fazer a interrupção do conteúdo, coloque aqui no chat. Coloque aqui que ali mesmo eu já respondo a vocês. Aí a aula, ela flui de uma forma normal. Bem? Ou então, no final da aula, eu respondo no grupo, lá do grupo de WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Mas não deixo vocês aí no vácuo. Não deixo vocês sem resposta. 2 vídeos interessantes de vocês assistirem com calma. O primeiro deles é como empreender em casa do zero. Esse empreender em casa, ele vem até também nesse momento nosso de pandemia, onde o home office, ele passou a ser visto de uma outra forma, onde você não tem que ter um deslocamento, né, para poder trabalhar. Mas o que eu coloco aqui é, de repente, você ter uma ideia e querer criar o seu próprio negócio partindo do zero. Então, são dicas. É um vídeo pequeno,
de 13 minutos, mas que pode dar uma nova visão na sua vida profissional. E o segundo vídeo, que eu recomendo que vocês assistam também, todo comércio, todo negócio, todo momento empreendedor que vocês planejam para as suas vidas, ele vai necessitar de um aporte, ele vai necessitar de um capital para que você possa iniciar o seu negócio. No vídeo 1, você está partindo do zero, todas as etapas do zero. No vídeo 2, você tem aí, no máximo, R$ 1.000 para você iniciar o seu negócio. Eu posso dizer que talvez seja o seu capital de giro, o que você necessita para poder comercializar algo ou montar a sua empresa com o mínimo. Precisa de um computador, uma impressora, precisa de uma internet, uma mesa, uma cadeira. Então, você já vai ter uma despesa. Ou ainda você já vai optar por registrar essa empresa. Então, eu vou ter gasto com a documentação, seja ela uma empresa, uma pequena empresa, né, que tem um faturamento. Voltou. Tanto a plataforma quanto o Meeting, tá, eles estão apresentando algumas inconsistências. E aqui, para mim, cortou tudo o meu momento de gravação. Por isso que eu parei. Mas eu acredito que já estabilizou, vocês já estejam vendo normalmente aí. Vamos para a sequência. Então, neste momento, você tem essas opções para ter o seu próprio negócio e você tem R$ 1.000 ou menos e você quer iniciar sua empresa, quer começar a ser um empreendedor. Estes 2 PDFs eu vou apresentar para vocês a partir daqui. Então, o primeiro deles é o que diz aí para nós a respeito do ser empreendedor. Vou abrir direto com Adobe para que ele não interfira na nossa gravação. Porque se eu abrir direto com o navegador, eu posso ter problema também, porque sobrecarrega a rede. Então eu abro como PDF, que aí ele me dá essa questão da mobilidade aqui, sem pesar a minha rede. O aspecto essencial do empreendedorismo é um sonho que você tem, a identificação de um modelo de algum negócio que você possa ter se identificado e queira trabalhar dentro da sua linha. Eu sempre digo que ser empreendedor é um sonho. E às vezes o mercado permite isso para nós. Em um determinado momento do nosso país, trabalhar por conta própria não era tão interessante, porque você não tinha segurança, era um mercado oscilante, e aí se você optasse por ser não um terceirizado, mas ser um funcionário, você teria mais segurança.
Porém, quando você é funcionário, você segue normas, segue regras. Não que quando você tem o seu próprio negócio, você não tenha que seguir. Porém, tendo o seu próprio negócio, você faz as suas regras. A organização é importante em qualquer situação. Mas eu sendo um empregado, eu tenho que cumprir o meu horário e dentro da minha empresa eu tenho algumas vantagens. Posso ter um vale alimentação, um vale transporte, posso ter alguma outra ajuda de custo, caso a empresa permita. De repente a empresa fornece até um 14º. Não é muito característico do momento, mas em outras épocas isso era possível. Eu tenho garantido meu 13º, eu tenho minhas férias, tenho 1/3 de férias. Tenho todos os encargos que um funcionário tem, mas porém tenho as vantagens também. E cumpro 8 horas diárias. Posso ganhar muito ou ganhar pouco, mas eu sei que no final do mês aquilo é garantido. E o que eu não posso é entrar numa zona de conforto, onde de repente eu não estou satisfeito com tudo que eu tenho ali, mas vou ficando porque a situação condiz assim. Em outras épocas também, essa situação não era interessante. E eu poderia ter um benefício maior se eu tivesse a minha própria empresa, se eu fosse o meu patrão, se eu vendesse serviço. E aí eu poderia ter ganhos maiores. Então, essa expectativa de mercado é que nos permite maiores. A minha rede acabou de cair novamente. Caiu e voltou. Então, complementando, por essas duas opções. O mercado permite que eu possa ter ganhos maiores trabalhando por conta própria ou opto por ser funcionário. Ganho menos, porém é garantido. Isso é cada um de vocês que tem que analisar. E esse é um desafio até do dia a dia. Eu listei para vocês aqui alguns aspectos importantes no empreendedorismo. O primeiro deles é o perfil do empreendedor. Até foi essa questão que eu acabei de colocar, né? Essa opção. Porém, alguns não nascem com esse espírito de ser empreendedor. Então, ele vai se formar, ele vai se especializar, mas ele vai optar por trabalhar em uma empresa. E trabalhando em uma empresa, ele, né, será um empreendedor, porém, né, não com tanta autonomia o quanto se ele tivesse montado seu próprio negócio. Então, esse é o perfil. A visão estratégica é algo que também nem todos têm. É uma visão onde você enxerga além do que os seus olhos permitem, além do que a política econômica do país permite. E aí você, né, consegue visualizar opções de retorno, de ganho lá na frente, ou não, e é o momento de se conter, de não se aventurar, de não investir, né, de ficar dentro da minha zona de conforto quietinho aqui. Então, essa é uma visão estratégica. A resiliência, que é você saber aceitar as mudanças.
Uma das piores situações que vivemos hoje são as resistências. E essas resistências, elas acontecem quando eu acho que o mercado está bom, não quero melhorar, tem opções aí, mas eu opto por ficar como estou. Ou seja, eu tenho uma resistência em mudar a minha vida profissional, porque do jeito que está, está bom. Isso pode ser é uma característica do ser empreendedor ou não. A qualificação, é necessário que você esteja preparado para as mudanças desse mercado. É necessário que você esteja capacitado. Então, à medida que as coisas mudam, você tem que estar apto a aceitar essa mudança, quebrando, né, a sua resistência e estar qualificado. Então, vamos aproveitar o tempo perdido, vamos aproveitar o tempo que eu tenho ocioso, perdido não, vamos colocar ocioso e me capacitar, vamos fazer uma especialização, vamos fazer um curso de inglês, vamos fazer um curso de empreendedorismo, algo que permita eu crescer profissionalmente, não importando se eu trabalho por conta própria ou se eu sou um funcionário. Ter foco. Ter foco é importante em tudo, né? Se você não se focar dentro da sua linha de desenvolvimento, dentro da sua linha de ser empreendedor, você não vai adiante. A atenção, né, o direcionamento ali é muito importante. Ser persistente, né, um empreendedor ele tem que ter a persistência. Ele tem que tentar uma, duas, três, sabendo que ele pode errar, ele pode cair, mas ele vai tentar novamente. E às vezes você vence até pelo cansaço, mas em função da sua persistência. Você não pode desanimar diante do primeiro obstáculo, diante da primeira dificuldade. E ter a relação de contatos, ter uma carteira de contatos, ter pessoas influentes dentro do seu meio. Os negócios exigem isso. E é o que nós chamamos de network. São resultados que nós esperamos para uma eficiência. Então, isto mostra a vocês um perfil que vocês podem observar em si próprio, até com relação àquela situação que eu coloquei no início de ser o melhor, você está dando o melhor, e analisar aqui esses aspectos que vão identificar se vocês são realmente empreendedores ou não. Vocês têm essa visão, esse gosto da aventura, de se aventurar no mercado, né, de esperar algo melhor, de buscar algo melhor. Então, tudo isso está dentro de um espírito empreendedor. Então, este texto que eu abri em PDF aqui fora, ele está aqui para vocês. Esses aspectos essenciais importantes é uma apresentação que eu fiz em PowerPoint e que aqui está convertida em PDF para ficar mais fácil para vocês, mas que ela está aqui e é a gravação que eu tenho de uma outra turma, onde eu passo todos esses slides explicando e que eu vou reproduzir aqui para vocês. Aí ela vai entrar na gravação também. Talvez o som fique um pouco diferenciado, mas a hora que eu postar na plataforma, tá, vocês vão conseguir ouvir melhor. E está instável, tá, o Meet também. Não somente a plataforma, como o Meet também. Pode ser que em alguns momentos saia, né, vai cortar alguma coisa e volte. Tá? Mas tranquilo que vocês não vão perder nenhum desses conteúdos, não. Então vamos acompanhar aqui esse momento que eu deixei já no ponto para vocês assistirem.
está aí, ó. Olha que imagem que talvez possa vir a remeter em vocês, né, algo distante, algo longe, algo bucólico, sei lá, alguma coisa, isso pode vir a remeter dentro da sua visão, né, dentro das experiências que vocês têm, né, e das vivências. Né? Mas eu tenho aqui um ambiente que é um pouco escuro, não posso dizer fúnebre, né, mas um pouco escuro. Né? É um ambiente que talvez não dê a visão que você espera, mas você tem ali uma luzinha. E aquela luzinha, por mais fraca que ela seja, ela pode ser a única luz que você tem para você se garantir dentro desse mercado e obter sucesso, e a sua empresa, né, ela conseguir atingir níveis aí que pode lhe trazer, né, muito prazer e principalmente ganhos financeiros. Olha para vocês verem, né, a situação destes conceitos aqui. Né? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Tá? Eu quero tentar mostrar esses tópicos que estão aqui nesse slide, né? O que é o empreendedorismo, e fazer vocês pensarem um pouco das características do sujeito que é empreendedor, de um sujeito que a gente chama aqui de sindrômico, que eu vou explicar na próxima aula, eu não vou chegar no sindrômico hoje. E, finalmente, eu fechar com uma pergunta, né, que é importante dentro da nossa disciplina, né, que é possível ensinar alguém a ser empreendedor? Né, ou será que isso é nato? Quando eu me refiro a essa situação, tá, a primeira pergunta que a gente coloca aqui é o que é o empreendedorismo? O ponto de partida do curso do empreendedorismo, né? O ideal seria que eu desse uma definição para vocês, uma definição assim, bem clara, precisa, né? Que trouxesse uma orientação, né, sobre esse universo do empreendedorismo. Só que, infelizmente, né, é difícil a gente conceituar, descrever e explicar de uma maneira bem consensual o que é empreendedorismo. Para os pesquisadores da área, isso é um desafio, porque as respostas não são claras. E dentro dos estudos, né, e os pesquisadores, há várias vertentes que imprimem, que deixam, na verdade, o que é o empreendedorismo. Bom, então, eu posso dizer que eu não tenho uma resposta simples para vocês. Né? Por um lado, eu não tenho simples, mas, por outro lado, eu tenho algo que possa dar uma margem para que você possa pensar, raciocinar, né, e tentar enxergar um momento, né, que seja diferente da realidade. Uma problematização diferente, né, da vivência de hoje. Qual é a problemática dessa definição do que se apresenta, né, o empreendedorismo dentro dos seus conceitos. Né? As tentativas de empreender uma resposta do que é o empreendedorismo, a mais fácil das respostas, a mais popular, a que mais vocês encontram, seja no meio didático, das livrarias, né, na internet, né, com colegas ou com pessoas mais experientes, na TV, no rádio, sei lá. Né, a ideia de que o empreendedorismo ele está relacionado à capacidade individual de um sujeito que, portanto, recebe o nome de um sujeito empreendedor. Então, empreendedorismo é um atributo do sujeito empreendedor. Né? Ou seja, esse sujeito, essa pessoa, ela teria uma personalidade especial e privilegiada, né? Que difere essa pessoa de uma pessoa não empreendedora, de uma pessoa que eu posso dizer aqui, uma pessoa comum. Né? E é a maioria deles. Né? Quem seria, então, este sujeito empreendedor? Né? Ele é um sujeito disciplinado, persistente, perseverante, assume riscos, é inovador, né? É orientado a mudanças,
é persistente, é um líder visionário, né? Ele enxerga alguma coisa nova que ninguém está enxergando, ele tem essa perseverança de correr atrás de alguma coisa que só ele está enxergando, é avesso a coisas velhas, à procura do novo. Então, veja que eu estou falando de características pessoais, né, características individuais de uma pessoa para poder falar do empreendedorismo. O empreendedor, então, é aquele que imagina, que se envolve, realiza visões, às vezes visões como essa que vocês estão vendo aqui nessa slide. Stonehenge é uma construção do norte da Inglaterra e não sabe direito que propósito ela foi construída, que visão correspondeu a essa construção, né? Mas isso não é uma visão. Né? Em algum momento, algum grupo, alguém enxergou que isso aqui poderia ser algo como um relógio do sol, ou seja, construir alguma coisa, houve um projeto, um empreendimento, mas o empreendedor seria aquele sujeito que tem que ter a sua capacidade de antever, de ter visões bastante desenvolvidas, bastante privilegiadas e bastante estimuladas. Quais são os problemas que nós encontramos nessa supervalorização do indivíduo, do indivíduo empreendedor? O primeiro problema é que essas características individuais, elas não são universais, elas não valem em todos os tempos e em todos os lugares para as mesmas comunidades. Quer dizer, todas essas características que elas têm, você, para ser empreendedor, no Rio de Janeiro, por exemplo, em um determinado tempo, vamos imaginar lá em 2010, no Rio de Janeiro, talvez você precise de características que não sejam necessárias para ser empreendedor, mas se você estiver em Recife, no mesmo ano de 2010, as suas características não serão as mesmas, porque você vai empreender no Rio de Janeiro, por exemplo, lá em 1987. Todas essas características, elas correspondem a uma pertinência a um tempo e um espaço. Quer dizer, tem um tempo, um espaço, um lugar. Então, você não pode pensar em termos gerais de características do empreendedor que valeriam no Rio de Janeiro, em Hong Kong, em Nova York, em Pequim, né? Ou aqui no Brasil, igualmente. São culturas diferentes, são economias diferentes, são mercados diferentes, são demandas diferentes, são épocas diferentes, né? Portanto, os empreendedores têm que ser diferentes. Né? Um outro problema também é que nenhum estilo de liderança também tem sucesso o tempo todo. Bom, eu sempre, quando penso nessa situação, eu penso, por exemplo, nos técnicos de futebol. Eles, por exemplo, tem um time, né? Aquele técnico de futebol ele funciona muito bem por um determinado período. Quando o time começa a perder, né, aquela liderança do técnico começa a se perder e vem as cobranças e muda o técnico, bota outro, né, mexe no time. O que aconteceu? O que, na verdade, está acontecendo ali é que o estilo de liderança, né, ele corresponde a um determinado estilo de situação. E as situações, infelizmente, né, senão a vida seria muito chata e desagradável, elas são mutantes, elas vão mudando. E à medida que as situações vão mudando, é necessário que a liderança, né, possa também se tornar incompatível com uma nova situação. Então, não é possível dizer, né, qual é o estilo de liderança do empreendedor e fixá-lo numa característica rígida, fixa e permanente. Essas necessárias características psicológicas, no qual eu cito outro problema aqui, a sociabilidade do empreendedor, né, elas não são necessárias, nem sequer são suficientes. Você tem pessoas que têm um fascínio pelo novo, pela novidade, tem pessoas que são persistentes, são pessoas que são perseverantes,
né, nem por isso são necessariamente empreendedores. E nem por isso, se tentassem empreender alguma coisa, seriam necessariamente bem-sucedidos, né? Não é possível estabelecer uma relação direta entre certas características pessoais e o sucesso de um empreendimento conduzido por essa pessoa que teria essas características individuais. Então, a gente tem né, essas características pessoais que podem ser condições necessárias, podem ser importantes, podem ser pré-requisitos, mas não são as únicas dimensões que têm que ser observadas quando se trata da questão do empreendedorismo. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é a ideia mais disseminada. E se você for procurar, né, na internet, numa livraria mais próxima, no repórter do jornal, né, numa agência de fomento, né, provavelmente a primeira coisa que você vai esbarrar é nessa ideia do indivíduo empreendedor, e você vai cair naquele teste da sua personalidade, onde eu lhe pergunto, você é um indivíduo empreendedor? Onde você terá que preencher aqueles requisitos para saber se você é ou não. Vejam vocês, por exemplo, a gente fez experiência, foi na internet, né? E trouxe um texto para você ter uma ideia do que é que acontece nesse tocante, nesse aspecto. Mas, para apresentar essa ideia, tá, a gente tem que aprofundar. É necessário que a gente aprofunde e busque cada vez mais, né, o entendimento daquela situação, daquele momento ali onde a gente está vivendo. Então, cada época, cada geração, né, cada situação é um momento diferente, né, para que a gente possa caracterizar o que é ser um bom empreendedor. Boas ideias são comuns a muitas pessoas. Todos vocês conhecem esse objeto, o objeto que é um escorredor de arroz. Imagine o escorredor de arroz, né? E poucos sabem que foi um empreendedor brasileiro que desenvolveu esse objeto, né? Mas ele na época usou uma tigela, uma peneira, e que veio, né, depois de aperfeiçoar, ele criou ali o escorredor de arroz. A doutora Beatriz, uma dentista brasileira, né, o fez tentando melhorar o seu desempenho como dona de casa e como profissional. Ela não se restringiu a ter uma boa ideia. Ela transformou a boa ideia num negócio. Isto é o que se faz com o empreendedor. Esta é a característica principal do empreendedor. Como vocês estão vendo nesse slide, né, só fazer ou só ter ideias não é suficiente. É preciso você ter ideias e transformar em realidade. A maioria das pessoas fica apenas a ideia e não consegue seguir à frente. O empreendedor, tá, ele passa do pensamento à ação. Ele tem a coragem e a persistência para fazer que as coisas aconteçam. Todo empreendedor, ele demonstra a paixão por aquilo que faz. Ele se envolve, né, com a sua ideia, com o seu pensamento, né, e costuma-se dizer que essa paixão, essa doação que se faz, né, do indivíduo, onde ele se confunde às vezes com o próprio objeto que ele cria, né, com o serviço que ele inova, é que o transforma em uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada das outras. Nós diríamos que, dentro dessa visão, o entusiasmo e paixão são as principais características de um empreendedor. Não são suficientes para transformar um empreendedor, mas são as principais. Outras características que a gente pode destacar no empreendedor, né, é que o empreendedor, ele, ao enxergar várias alternativas, ele tem coragem de uma bifurcação, escolher um caminho e não ficar preocupado se esta foi a melhor ou a pior alternativa. Ele tem, na verdade, tenacidade, ele tem coragem de seguir à frente. O empreendedor, ele tem um foco
naquela ideia, naquele pensamento em que ele quer materializar. E isso faz com que ele fique... que pegue toda a sua energia e coloque nesse objetivo, né, nesse projeto. O empreendedor, ele normalmente ele vai buscar uma ideia ou um pensamento, né, naquilo que, de alguma forma, ele já conhece. Né? Ele tem um aprofundamento, ele consegue ter a visão por conta de uma experiência e de uma sabedoria acumulada. O empreendedor, ele tem uma tenacidade, né? Ele se destaca, né, por ser uma pessoa muito tenaz. Né? Ele não desiste, ele acredita na sua própria capacidade. Os empreendedores têm uma autoestima muito elevada e um grau de alta confiança. O fracasso para o empreendedor não tem o mesmo significado do fracasso para nós, pessoas comuns. Né? O fracasso é visto pelo empreendedor como um aprendizado. E o empreendedor, ele às vezes aprende mais com o fracasso do que com o sucesso. O fracasso não faz com que o empreendedor desista. Ele, por ter essa tenacidade, né, ele não desiste diante do primeiro obstáculo ali, né, que ele encontra. Né? E, finalmente, o empreendedor, ele está sempre fazendo uso da sua imaginação. Ele tem uma imaginação muito forte, muito ativa. Ele sonha, ele tem suas visões e ele passa grande parte do tempo imaginando e, na concepção dele, transformando aquele sonho em realidade. O empreendedor, nessas visões, nesses sonhos, ele costuma montar diversos cenários, e cenários sempre positivos, né? Ou que ele percebe como sendo positivos para ele. Né? E o empreendedor, ele nunca se acha uma vítima. O empreendedor que já tenha tido um fracasso num negócio, numa ideia, ele não se coloca como vítima. Né? Ele enxerga, né, de uma outra forma. Né? Ele é proativo, ele não fica parado, ele está sempre em constante evolução, em constante mudança. Ele busca sempre superar os obstáculos que, porventura, se colocam no seu caminho. E ele tem sempre uma ideia fixa, e eu diria quase que obsessiva, tá? Em mudar a realidade. Ou seja, aquilo que ele está internalizando, aquela inovação, aquele novo processo, aquele novo serviço, aquela nova invenção, ele prefere, né, transformar a realidade. Né? Uma realidade que pode ser mundial ou nacional, né? Ou dentro de uma comunidade do interior, ou do seu próprio ego, né? Ou algo assim. Mas ele sempre mantém o foco, né, naquela ideia, naquela concepção dele. Em contraposição ao empreendedor, né, nós temos o sindrômico, que é o sindrômico. Né? Às vezes, ele é visto principalmente com algumas matérias do empreendedorismo como algo a ser desprezado, que é o empregado, é o assalariado, né? E que se cria um estereótipo de que esse assalariado ou esse empregado, ele é o oposto do empreendedor. Características, então, do sindrômico. Né? Ele é dependente da geração do seu trabalho, ele só está vinculado, só está ligado, só está conectado àquilo que ele faz. Ele não tem visão de todo o processo, ele simplesmente faz a sua parte, domina a sua parte, e não tem visão do todo. Também, ele não é autossuficiente,
exige uma supervisão e espera que alguém sempre esteja lhe mostrando o caminho, alguém sempre tem que estar lhe dando ordem, né? Ele não se preocupa em conhecer todo o negócio que ele participa, né? Não conhece a cadeia produtiva, a dinâmica do setor onde ele atua. Ele é simplesmente uma pequena parte de uma máquina, né? Não se preocupando em melhorar o que existe, se acomoda, está ali numa zona de conforto, né? Não se preocupa em melhorar o procedimento, melhorar o serviço, transformar alguma coisa em alguma coisa que para ele não se diz respeito, né? Não consegue visualizar nada que seja externo ao seu ambiente de trabalho, ao seu modo de produção, e não se preocupa, tá, eventualmente com as questões que envolvem externamente o seu trabalho. Como eu disse, ele não é proativo, né? Ele é acomodado, não percebe a importância de marketing, né? Ele não é criativo, não gera mudanças, nem em si mesmo ele gera mudanças, né? Muito menos pela empresa, né? O que aprende ele faz, né? Incapaz de aprender a aprender, né? Ele praticamente vive repetindo a mesma tarefa, por isso que eu disse que ele é uma máquina, né? Todo dia, não estabelece uma rede de relacionamentos que faça com que ele possa crescer, né? Como funcionário, como empregado, como assalariado, né? E toda vez que ele erra, o erro traz um medo a ele tem medo de ser repreendido, ele não tem essa autoconfiança, ele não entende o erro, ele não aceita esse erro como uma fonte de aprendizado, né? Essas são as características, né, da síndrome do empregado. Conhecendo as características do empreendedor e conhecendo as características do sindrômico, né, a pergunta que se faz é possível ensinar alguém a ser empreendedor? Quer dizer, alguém que seja empregado, né, que não seja sindrômico, né, ele pode vir a ser empreendedor? Isso é uma característica própria do indivíduo com algumas visões de empreendedorismo que se coloca, ou é algo que pode ser cultivado, né, fruto de uma experiência, né, fruto de condições econômicas, condições sociais, enfim, é algo que faz com que qualquer um, né, possa se tornar empreendedor. Mas uma universidade, como uma disciplina de empreendedorismo, né, como a nossa aqui, como professores não empreendedores no sentido restrito, eles não são empresários, podem passar os conceitos, né, e podem ensinar alguém, né, a ser empreendedor. A nossa visão é que qualquer indivíduo pode ser empreendedor, mas isso não significa que necessariamente qualquer empreendimento que ele vá ter não tenha sucesso. Na verdade, quando se coloca a disciplina de empreendedorismo, quando se passa o conhecimento sobre empreendedorismo, né, tenta-se mostrar a todos, né, que existem fórmulas de você empreender e minimizar alguns riscos que certamente você vai encontrar ao tentar, né, empreender algo. Mas é possível também ser empreendedor sendo empregado, né, sendo assalariado. Quer dizer, mudanças que você faz como assalariado dentro de uma empresa, né, elas podem ser recebidas como uma forma de empreendedorismo interno, né? Então, a gente concluiria que essas características
tanto do empreendedorismo como as características do sindrômico, elas são discutíveis, elas estão em permanente avaliação, e ainda bem que nessa disciplina de empreendedorismo não se tem nada rígido, que estão sendo construídos, discussões são feitas, e é uma matéria em constante evolução, em constante discussão. Bom, gente, então, esse material, eu achei um material assim, bastante enriquecedor para que possamos desenvolver a nossa mente de ser empreendedor e, principalmente, o que é o empreendedorismo. Algo que eu tenho a certeza que vai acompanhar vocês por toda uma vida. E esse ânimo que vocês devem ter, essa garra que vocês devem ter, é o que vai fazer a diferença de vocês dentro da vida profissional e, principalmente, né, na realização de seus sonhos e das suas conquistas. Bom, então esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Não deixem de ler esse texto aqui com mais calma, é aquele que eu expliquei. Esses aspectos, é esse slide que vocês assistiram, essa apresentação, que eu explanei também. E, principalmente, esses dois aqui. Como empreender em casa do zero, como empreender do zero com R$1.000 ou menos. E depois, façam essa atividade. Mostrem o perfil de vocês para mim. Enviem lá. Vale um ponto. E qualquer dúvida, deixe aqui no chat. Eu já respondo. A gente volta a se encontrar na próxima semana, nesse mesmo horário. Bem, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. E uma semana, né, produtiva para cada um de nós. Até mais. Obrigado.